no sol da manhã. Obrigado, Jesus, pelo dia que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, obrigado. Isaías 66, 3. Eu estive orando muito por esses dias e eu falei com o Senhor, né? A pastora Beth me fez esse convite e eu falando com o Senhor, Senhor, eu quero uma palavra para esses dias das mães. Mesmo com esse tema, o Senhor queimava muito no meu coração. E nada, e dias, e o Senhor não confirma, meu coração ficando apertado, e a gente, né, quer, o Senhor, mas o Senhor tem que confirmar a palavra. E eu vou ler aqui, mas depois eu vou pregar um pouquinho, falar um pouquinho do que Deus falou comigo. Isaías 66, vamos ler alguns, eu vou pulando, porque foi o que Deus falou mais comigo. 66 primeiro. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis vós, e que lugar será o do meu descanso? Porque minha mão fez todas as coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis que a quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e que teme diante da minha palavra. O 12. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz, como um rio, e a glória das nações, como um ribeiro que transborda. Então amareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém que sua mãe, aqui é o tema, né? Como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vos sereis consolado. Isso vereis, e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão, como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. 19. E porém entre eles um sinal de que deles escaparem, enviarei às nações, a Tarsis, Pulude, flecheiros, a Tubal e a Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. E trarão todos os vossos irmãos entre todas as nações, por presente ao Senhor, sobre cavalos e em carros e em liteiras, e sobre mulas e sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Só até aqui, irmãos. Glória a Deus, aleluia, né? Podeis sentar? Então essa palavra eu estava refletindo aqui diante de Deus, né? Como Deus cuida de nós. Como Deus fala conosco o tempo todo, em todo tempo, Ele fala, Ele cuida. O Senhor fala aqui em Isaías 66:6, né? Que o Senhor julgará os inimigos nossos. Isso é uma divisão no meio do povo de Deus. Às vezes estamos passando por muitas situações, muitas dificuldades e não entendemos o porquê. Não entendemos porque estamos assim trabalhando para o Senhor, buscando, tentando fazer tudo certinho e muitas vezes a gente não vê, a gente vê o ímpio que está ali no meio do povo de Deus tentando atrapalhar, se dando bem. Mas isso é uma limpeza, uma purificação que o Senhor traz aos seus fiéis. Ele simplesmente tira, ele vai limpando o que está atrapalhando dentro do nosso caminho, da igreja, da direção que o Senhor coloca sobre nossas vidas, né? E o salmo que eu estava vendo aqui, que eu estava orando e pedindo uma palavra, porque eu sei que o Senhor, Ele cuida, como o 13 aqui, como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vos sereis consolados. Muitas vezes não temos ninguém que nos console, que nos ajude.
e nem podemos falar muitas coisas, mas nós temos o Senhor que peleja por nós, que luta as nossas guerras, que quando dobramos os nossos joelhos, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o clamor do necessitado. Muitas vezes não podemos compartilhar, são situações que nem o Senhor permite nós falarmos. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos e clamamos, Senhor, nos socorre, Ele tem socorro para as nossas vidas. Você crê que o Senhor hoje tem socorro para o seu coração, para a sua situação, para o que você está passando, para essa luta, para essa adversidade, para esse levante, para essa afronta? Às vezes a luta está no financeiro, está na família, está com o filho, está com os pais, está em cada situação, mas o Senhor, Ele nos consola. Aqui também, quando Deus fala no 19, né? No 19 o Senhor fala que quando nos entregarmos por inteiro, puros e retos de coração. Eu estava estudando aqui e diz isso, ó: o Senhor julgará os infiéis no meio do seu povo. Não se preocupa quem está sendo pedra de tropeço na sua vida. Sempre tem uma pedra. Tem lá fora no mundo, tem dentro da igreja, tem em todo lugar, mas não é o inimigo tentando nos parar. Não olhe para o seu irmão, olhe por ele. Não olhe, não fique chateado, não fique bravo, ou então fale dele, que o Senhor tenha misericórdia dele, né? Que o Senhor cuide dele também e entenda às vezes as dores que ele tem passado. Vamos abraçar, vamos amar e compreender, porque às vezes também queremos compreensão, mas não compreendemos o que ele também está passando. Às vezes ele quer ficar ali quietinho e às vezes a gente até julga, por que ele está ali quietinho? Porque não fala com ninguém. Às vezes a peleja dele é tão dura que ele não tem força nem para glorificar. Ele não tem força nem para falar com você, para te dar um abraço, para dar um sorriso. Mas que possamos ter mais misericórdia e amor pelos nossos irmãos, né? E aqui em Salmo 46, que a pastora trouxe, eu questionei isso, saí para almoçar, né? Fui almoçar e falando com Deus, meu marido falando comigo, e eu ali, Senhor, o que é que tu tem para falar? Mas aquela palavra, e aí eu saí e voltei para casa. Quando foi 4 horas, eu querendo mudar, orava, falava, Deus, aí meu marido falando, né? Não adianta você ficar, descansa, a gente se esvazia e Deus é que traz a palavra. E eu abri ali no grupo e eu vi a pastora. A pastora mandou um áudio hoje, não sei quem viu, e foi o mesmo salmo. Eu falei, Senhor, é isso aqui, que confirmação é essa, Deus? Então me perdoa, Jesus, que a gente fala, eu quero falar muito mais, Senhor, muito mais, algo bonito que a igreja precise, né? E o Senhor falava não para mim, é essa a palavra. E a palavra é a fé perfeita em Deus, Salmo 46. 46 primeiro, pastor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aí vem o 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Até aqui. E o que esse salmo diz pra gente? Que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Em meio às adversidades, em meio a tempos difíceis, dias trabalhosos, dias difíceis, falta de amor, falta de compreensão, tristeza no meio do povo de Deus. Muitos estão inquietos, inconstantes, deixando a fé, largando aí, indo para o mundo, achando que vai ter solução e não tem. O nosso socorro só vem do Senhor. Você está angustiado, clama a Deus, porque Ele te livra das águas profundas do abismo. Ele tem socorro, Ele tem providência, tem milagre, né? Essa semana, eu falo, foi uma semana bem difícil, de muitas lutas para mim. Eu falo, Senhor, muitas afrontas, uma peleja muito grande, o inimigo se levantou também contra as nossas vidas essa semana,
na sexta-feira, misericórdia, Deus. A gente estava no trânsito, o Charles atarefado, né? A gente cheio de coisa para resolver, com pressa. E assim, e o inimigo preparou um laço de um acidente terrível mesmo. E o Senhor nos deu grande livramento. Sabe, eu agradeço a Deus, eu glorifico a Deus, porque não adianta ele atentar contra a vida do servo de Deus. Quando ele se levanta por um caminho, mas ele foge por 7. Creia que o Senhor é contigo. Ele se levantará ao seu favor com socorro, com vitória, com providência. Deus me fala aqui que Ele tem providência nesta noite. Ele vai entrar com um grande milagre. Alguém está pedindo, Senhor, vem com milagre, com resposta, porque eu preciso de uma resposta. E Ele vai trazer a resposta, né? Aí aqui no 5, né, que Deus fala, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. E o que Deus tem feito conosco? Se não ajudar, desde a hora que levantamos até a hora de dormir, o Senhor está conosco. O Senhor nos dá força para levantar, porque tem dias que só misericórdia a gente levanta arrastado. Não é, meus irmãos? Só se for só comigo, porque eu falo, Jesus, me ajuda aqui, porque são dias difíceis, são dias trabalhosos e fora os ataques, as retaliações, a fúria do adversário, né? Voltando aqui, né? A gente estava indo resolver uma coisa, ele ia me pegar para me deixar num lugar e ele tinha que ir para o banco. E aí ele foi fazer a curva, ele olhou, achou que o rapaz estava indo, o Senhor. E o Senhor freou e ele pá, atrás do carro. E eu ia falar, porque eu estava vendo, porque a mulher é atenta, a gente vê tudo, né? E mas se você grita, pior. Eu acho que você tem que... Eu não grito, eu falei, aí já estava em cima. Pela pancada, eu falei, Senhor, misericórdia. Que coisa terrível, a gente teve que resolver algo sério. Aí saiu do carro, não aconteceu nada. O Senhor saiu, uma amassadinha de nada pela pancada. Senhor, muito obrigado. A primeira coisa que eu falo, muito obrigado, porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. O Senhor nos livra de todas. Aí o Senhor saiu meio tonto, né? O Senhor idoso, encostou assim, eu falei, a minha primeira coisa, preocupação, o senhor está bem, está tudo bem, quer que chame, né? Leve para o hospital. Ele, não, está tudo bem, ainda brincou com a gente. Aí falou assim, o pastor Charles, você está com sua filha? Aí ele, não, é minha esposa. Aí eu, obrigada, né? Aí ele falou assim, muito bonita, muito linda a sua esposa. Aí eu falei, aí ele mostrou a mulher dele, a esposa dele, e falou assim, mas a minha família linda é você, minha esposa é maravilhosa. Olha que coisa linda, né? Que coisa linda. É assim, irmãos, a gente tem que ter uma palavra de ânimo, de força, mesmo diante das dificuldades. Põe um sorriso no rosto e vai. Porque muitas vezes não queremos fazer o que o Senhor quer que a gente faça. Não queremos, porque é difícil, não é fácil, a peleja é grande. O Senhor às vezes nos usa em exortação, na correção, mas temos que fazer o que o Senhor manda, né? Essa noite também, minha perna, eu lembrei só da pastora Beth, a minha perna foi a madrugada inteira. Eu falei, Senhor, repreende toda seta e dardo do maligno, porque eu não aguentava nem levantar de manhã. Eu saí e falei, Senhor Jesus, o que é isso? Mas eis-me aqui para fazer o seu ide, a sua vontade. Somos pequeninos, não somos nada, nos esvaziamos de tudo, Senhor, mas que o Senhor apareça, que o Senhor cresça e que nós venhamos desaparecer, né? Aí o 7 aqui fala, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E que refúgio e fortaleza, né? Que refúgio que podemos assim nos encostar ali quietinho e clamar o santo nome de Jesus. E quando você clama, Ele encosta para te ouvir. Porque muitas vezes ninguém quer nos ouvir. Ninguém vai compreender a sua dor, não vai. Mas não é, porque o Senhor quer que nós tenhamos intimidade. Ali desce na oração que Ele entende a sua dor. Ele entende aquele negocinho que para alguns às vezes acha que é frescura. Por isso que eu não acho que a dor de ninguém é frescura, irmãos. Cada um tem uma dor, né? Temos que ser mais assim amorosos e não achar
Eu estava ouvindo um pregador, porque eu gosto de ver, ele estava falando, né? Eu achava que depressão era frescura, que, porque aquilo que o irmão está sentindo, aquela dor, mas aquilo é besteira, vai orar. Não é assim. Cada um tem uma estrutura. Nós não somos fortes, nós somos pequenos, mas forte é o Deus que nós servimos. Com Ele podemos vencer todas as dificuldades. Sem Ele nada podemos fazer. Até que um dia Ele falou assim, e a luta, a adversidade chegou até mim. Aí eu vi o quanto eu era pequeno, o quanto eu era incapaz, impotente de fazer algumas coisas, porque sozinho não conseguimos. Às vezes precisamos pedir socorro. Socorro, me ajuda aqui, irmão. Temos que ter humildade e às vezes não temos em casa, não encontramos. Eu não sei se na sua casa você encontra. Eu não tenho honra. O profeta não tem honra dentro de casa. Não tem. Se ele achar que tem, ele falar, então, parabéns, irmão. Deus te abençoe, porque eu não tenho honra. E às vezes é no meio da parentela que a gente procura e que aquilo nos desestabiliza. Nós ficamos abatidos, sim. E às vezes precisamos somente de um abraço, de uma palavra de força dos nossos irmãos na igreja, para podermos caminhar e continuar. Não ache que o irmão, chegou todo bonitinho, arrumadinho. Ele não tem problema. O problema dele às vezes é muito maior do que você imagina. É maior do que o teu que está ali. Que às vezes para você é um gigante, mas para ele, aquilo ali seu não é. Mas o dele é um gigante. Então vamos cooperar, vamos nos ajudar, porque os dias estão difíceis, né? O 9 diz assim: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Quantas vezes o inimigo arma laços, contenda, confusão, e às vezes a gente também ajuda, porque Deus manda, fica quietinho, não abre a boca, vigia, seja prudente. Às vezes dentro da nossa casa o mais forte resiste o mais fraco, né? Às vezes a gente fala, eu tenho que ser forte o tempo todo, Deus. Por que eu virei carroça para carregar todo mundo nas costas? Eu falo, Senhor, me dá um alívio também, Jesus, porque a gente fala com Deus. Tem hora que a gente tem vontade de sair correndo, ninguém vai compreender. A gente pega e eu falo, eu às vezes preciso, sou eu e Deus. Eu pego um carro assim, irmãos, e eu preciso sair, sabe? Porque, assim, nem meu marido sabe, eu não posso falar, nem tudo eu falo. Não falo, não dá para falar, porque eles não vão entender. Às vezes é um processo entre você e Deus, e aí eu falo, eu preciso sair aqui um pouquinho. E aí a gente sai, dá uma volta, respira fundo. Senhor, nos ajuda ao romper da manhã, ao entardecer da noite, porque o dia aqui está difícil, Jesus. Está difícil. Então vamos ser um ajudando o outro, né? Vamos ser leves, vamos ser bênção na vida dos nossos irmãos. Vamos calar. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Muitas vezes Deus fala no vento, na situação contrária. Não sabemos por que estamos passando algumas situações, mas Deus quer um coração calmo, tranquilo, quieto no meio, para que Ele possa falar e possamos entender o que Ele está falando. Aqui, eu anotei aqui, Salmo 46:1. Deus é refúgio em momentos de dificuldade, né? O salmista, ele demonstra uma fé inabalável. Temos que ter essa fé inabalável, forte. No momento de dificuldade, se cale, fique no seu cantinho com Deus. Porque se você for abrir a boca, muitas vezes, você vai falar até o que não deve. Aí você vai ter que pedir perdão. Você vai ferir, vai machucar. E é melhor às vezes ficar quietinho, né? Do que machucar, porque tem que pedir perdão. O verdadeiro cristão vai ter que pedir perdão. E perdoar também o irmão. Ele errou, me perdoe, irmão. Eu perdoo, irmão. Claro que eu perdoo, eu também peço perdão, porque eu também erro. Também sou falha, né? E aí o salmista aqui, ele incentiva a gente ter uma confiança em meio à agitação e à desordem. E destaca a importância de reconhecer a presença e o poder de Deus.
Porque se nós não reconhecemos que a presença dele nos basta e o poder deles nos aperfeiçoa na nossa fraqueza, como vamos continuar caminhando? Porque precisamos ter essa fé inabalável, caminhar que Jesus vai nos fortalecendo, né? Em especial quando estamos assustados e nos sentimos inseguros. Quantas vezes ficamos assustados e pasmados diante de alguma situação que a gente fala, Senhor, eu achei que aqui ia dar certo. Aí nos assustamos, ficamos inseguros, achamos que não vamos conseguir, e o Senhor lá no final vem e traz a solução para todas as coisas, porque Ele é a nossa solução. Ele é a solução para tudo que você está passando. Não tem possível que Ele não possa resolver. As dificuldades são grandes, mas o Senhor, Ele responde cada oração. É porque queremos o agora, né? Queremos o já de Deus. E Deus não responde no já. Ele responde quando a gente se aquieta. Se aquieta, que aí Ele vem como uma brisa assim. E às vezes Ele vai nos dando sabedoria, ó. Ele não vem aqui só falar, Ele vai colocando, ó. Vem por aqui, ó. Vou te dar estratégia. Se você ouvir e obedecer Ele, vai tudo bem. Porque Ele vai resolvendo, ó. Ele vai abrindo os caminhos, quebrando as correntes, desfazendo as obras do mal. Não há encantamento, não há palavra de maldição, nem contrária, obra de macumba, bruxaria, qualquer coisa, meu irmão. Se você está em Deus, o Senhor quebra todas as barreiras. Não há o que temer, não tema, confie. Permaneça ali firme e constante no Senhor, né? Aí aqui fala, Deus, Salmo 46, 3. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Ainda que se rujam os mares, as lutas se levantem cada vez mais forte, cada vez mais se levante, e vem uma em cima da outra e você acha que você não vai vencer, e o mar fica revolto. E você fala, o que fazer? Eu perdi, Senhor. Não aguento mais. O Senhor vem como correntes para alegrar o seu coração. A cidade de Deus. Você é essa cidade de Deus. Amada, cuidada e protegida por Ele. E aqui fala, né? No Salmo 46, 3. Que Deus livrou a cidade de Jerusalém dos exércitos de Senaqueribe e da Síria. E é assim que Deus faz. Ele livra a gente de tantos levantes, de tantas afrontas. O rei da Síria se levantou, mas ele não prevaleceu. E a fúria do inimigo que tem se levantado contra você não vai prevalecer. Essa noite eu profetizo em nome de Jesus que caia por terra todo levante do inimigo e que o Senhor venha como uma brisa suave e paire sobre a sua casa, a sua família, cuide de você em todos os momentos da sua vida. O 46, 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso Deus. Para finalizar, né, meus irmãos? É uma palavra breve, mas eu busquei muito e perguntei a Deus. E quando a pastora trouxe, eu falei, Senhor, eu vou falar, porque eu sei que muitos estão em aflição, em águas, né, turbulentas. Quem não está passando por luta, guerra, porque o fim está próximo, né? Está se aproximando e o inimigo vai investir com tudo mesmo, contra os fiéis, contra os amados, os escolhidos, o que busca fazer a vontade de Deus e obedecer a sua vontade. Então vamos permanecer fiel, para que o Senhor dos exércitos esteja conosco todo o tempo, sendo o nosso refúgio e fortaleza, porque Ele é isso. Ele tem sido o nosso refúgio. Eu agradeço a Ele pelo livramento, né, dessa sexta-feira, por tudo o Senhor ter feito dar certo, pelo livramento à noite também. A minha perna ainda doía quando eu cheguei no culto, mas eu clamava ao Senhor e o Senhor nunca deixou de me ouvir. Ele nunca deixou de responder uma oração minha. E eu tenho certeza que Ele também está respondendo orações nessa noite. Que Ele venha consolar corações de mães e de pais, né, que estão aqui, que é pai e mãe,
né? E que temos também filhos na fé, que cuidamos, que amamos, que pede oração para nossas vidas e que fala nos ajuda, que possamos ter alívio, bênção, restauração para todos que chegarem até nós, porque não é só nós que temos lutas e adversidades, e quando levamos alívio, recebemos alívio do Senhor. Que possamos ser alívio, que possamos ser bênção. Eu agradeço a oportunidade aqui para a pastora Beth, a pastora Marli, para todas as pastoras que estão aqui, a pastora Lene, a pastora Cida, porque essa igreja é um canal de bênção, de vitória. Você está num local de santidade e obediência. A gente sente a presença de Deus nesse lugar. A gente sente o Senhor, porque existem muitas casas que ainda não podemos falar, pregar a palavra de Deus, a palavra pura e santa, simples, porque Deus é assim, Ele quer que sejamos simples, como uma pomba, e prudentes como a serpente. Que sejamos sábios, prudentes, principalmente ao pisarmos na casa do Senhor, porque aqui é lugar de santidade. Que venhamos olhar a nossa vida lá dentro da nossa casa, como está a nossa vida, com nossa família, com nossos irmãos, com nossos pais, nossos maridos, nossas mulheres. Temos que analisar as nossas vidas todo o tempo, e nós sabemos quando erramos. Então que possamos filtrar, que possamos ser melhores, que possamos agradecer a Deus e pedir ao Senhor que as suas ricas misericórdias nos alcance, nos ajude a cada dia continuar marchando, olhando para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Não é da direita nem da esquerda, não é de ninguém, não é de um irmão, porque o nosso socorro só pode vir do Senhor. E Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, para te dar vitória. Ele sempre vai usar alguém para te abençoar. Creia que a sua vitória está chegando. Ore, porque o Senhor envia anjos. O Senhor ouve a tua oração e o Senhor entra com providência e milagre. Eu agradeço essa oportunidade maravilhosa de estar aqui ministrando, porque maravilhoso é falar do Senhor. Como não falar do Senhor, das suas maravilhas? Eu só tenho a agradecer por todos os benefícios que Ele tem me feito. Nem sou merecedora por tantos. Falo, Senhor, me sinto privilegiada de estar aqui falando do seu amor, porque poderia estar lá fora, poderia estar fazendo coisas erradas, mas eu agradeço porque Ele me escolheu. Não foi eu que escolhi Ele te escolheu com todas as suas deficiências, dificuldades, sabe? Com todas as minhas dificuldades, Ele nos escolheu. Então agradeça esse amor tão lindo que o Senhor tem por você, que Ele tem por sua vida e pela minha vida. Agradeça, porque alguém orou por você um dia e hoje você está aqui. Glória a Deus, aleluia. Pode dar glória a Deus. Muito obrigada, porque o Senhor me ama. O Senhor me ama com todas as minhas imperfeições. Ele me ama e Ele te ama. Então continua marchando e permanece até o fim, porque você será vitorioso nesta terra. E ainda quando subir em glória com o Senhor fará os seus milagres e você cantará o hino da vitória, sim. Você glorificará nesta terra, porque o Senhor tem um pedacinho do céu na terra para cada um que é fiel ao seu chamado em obediência e santidade. Eu agradeço essa rica oportunidade e as palmas dele ao Senhor. Amém. Nós te louvamos, Senhor, por este culto. Abençoa cada mãe, Senhor. Aonde estiver uma mãe, Senhor Jesus, que o Senhor alcance, que o Senhor, aleluia, abençoe. Dê força, dê graça, dê alegria. E abençoa a semana que está iniciando. Em nome de Jesus, nós entregamos nas tuas mãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para
Deus, porque hoje, no Dia das Mães, Deus mandou um exército lá em casa, um exército de anjos, né? E graças a Deus eu estou bem aqui, graças a Deus, graças a esse exército, né? De anjos que Deus mandou hoje no Dia das Mães. E para falar sobre as mães, eu vou resumir assim. Graças a Deus que nós temos mãe, porque nós devemos tudo a ela. Até a nossa vida deve a ela. Tá? Que Deus abençoe grandemente as mães. Amém. Onde houver uma mãe, que Deus venha tocar, tocar no coração dessa mãe, que ela saiba conduzir seu filho no caminho pela palavra de Deus. Amém? Amém. Nós vamos colocar as nossas mãos aí. O Samuel, põe a mão aí. Samuel. Ô Samuel, põe a mão, vamos colocar as mãos assim, para segurar, para receber as bênçãos. E os anjos do Senhor ainda estão dispensando aqui nesta noite. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, que toda a igreja diga amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? eu posso. Naquele que fortalece. Deus, Quem impedirá? graças a Deus que nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. No lugar que nós estamos, nós vamos nos perguntar com a paz.